Hello, vamos iniciar então o conteúdo de presente simples na sua forma afirmativa, tá? Então, prestem atenção que a gente vai falar de duas coisas. Primeira, de quando usar e depois de como utilizar, tá bom? Primeira situação, quando usar. A gente utiliza em duas situações diferentes. A primeira situação é quando a gente está falando de rotina, atividades diárias, tá? Como na primeira frase aí pode utilizar como exemplo, tem I go to bed early every night. I go to bed early every night. Aqui a gente está falando de rotina. Por quê? Porque eu estou falando que eu vou para a cama cedo todas as noites. Eu vou para a cama cedo todas as noites. É algo que eu faço todas as noites. Então, está dentro da minha rotina. Ok? Segunda situação, quando a gente está falando de verdades universais. Como assim, professor? Verdades incontestáveis, verdades universais, são aquelas verdades que, por mais que tenha exceções, são algo generalizadas, digamos assim, em que as pessoas não podem contestar. Que nem na frase seguinte tem cats meow, gatos miam, gatos miam, né? Então, essa é uma situação em que a gente usa o presente simples. Ninguém vai dizer que os gatos não miam. Gatos miam, certo? Então, quando a gente compara gramaticalmente o presente simples no inglês com o presente do indicativo no português, temos aí uma vantagem de aprendizado no inglês que é para as pessoas eu, tu, nós e eles ou elas, toda a conjugação de todos os verbos é a mesma. Claro, temos aí o verbo especial que é o verbo to be, que não se encaixa nessa categoria, mas falando de modo geral, a conjugação para I, you, we e they, que é eu, tu, vós, nós, eles e elas, continua sempre a mesma. Como assim, professor? Se o verbo é o verbo gostar, to like, like, então vai continuar sendo I like, you like, we like e they like, certo? Não muda, nessas pessoas não muda de forma alguma. Enquanto, por exemplo, se eu fosse falar em português o verbo gostar, eu teria que dizer eu gosto, termina com a letra O. Tu gostas, já termina com AS. Eles gostam, já termina com AM. Então, de pessoa para pessoa no português a conjugação muda e no inglês não, continua sendo a mesma. Vai se diferenciar apenas quando a gente chega nas pessoas he, she e it, que é a terceira pessoa do singular. Ele, ela e ele ou ela usado para coisas, tá? Então, quando a gente chega nessas pessoas, aí a gente vê que vai ter uma pequena mudança, que é seguir essas três regrinhas que estão aí aparecendo para vocês. A primeira regra é sempre que tiver na forma afirmativa, claro, sempre que for falando ele, ela, né? Então a gente vai utilizar o S ao final do verbo. Por exemplo, o verbo like seria, se eu usar o he likes. Se eu usar o she likes. Terminando em S sempre, nesse caso. Aí tem outras regrinhas mais específicas. Vai sempre terminar em S. Mas, por exemplo, se o verbo terminar com a letra O, tipo o verbo go, a gente vai acrescentar ES ao invés de só o S. Então vai ficar goes. Se terminar em SS, mesma coisa. Exemplo aí, miss, que é o verbo esquecer ou sentir falta, misses. O verbo go, que é o verbo ir. Aí tem o verbo wash, que é o verbo lavar, vai ficar washes. O verbo watch, que é assistir, vai ficar watches. O verbo fix, né, que é o verbo consertar, vai ficar fixes. E o verbo buzz, que vem de zunir, né, buzinar, então vai ficar buzzes. Também temos aí a última regra, que é se um verbo terminar
em consoante e Y, só nessa situação. Então tem que prestar atenção, porque se terminar em vogal e Y, não segue a regra. Mas se terminar em consoante e Y, vai seguir essa regrinha. A gente vai tirar o Y e vai trocar por IES. Por exemplo, aí tem o verbo cry. O verbo cry vai ficar cries. Cries. Com IES no final. Certo? Então, era isso que a gente tinha para falar sobre presente simples. Espero que tenha sido simples, como o nome diz. E até mais.